que eu acredito é isso, basicamente. Eu acredito que a Paula deve ter optado pelo suicídio, mais pelo desespero. O máximo que o Tim Quinn pode ter feito naquela hora pode ter sido cortar o corpo dela, quebrar a tela dela, fez alguma coisa, mas machucou muito ela. E possivelmente ele deve ter ido embora, pensando que ele ia morrer, deixando ela morrer, agonizando de dor e tal, morrendo. O que eu acredito é que ela deve ter optado pelo suicídio, do enforcamento, para tentar parar a dor, ou até mesmo para impedir que ele se transformasse na múltiplo de criatura. Porque nesse ponto, a Po, ela era uma das mais inteligentes do grupo. E ela deve ter percebido, opa, se isso acontecer, deve ter sido por causa do creme gostoso. Então ela deve ter pensado, talvez se eu me matar, antes do efeito do creme gostoso bater, eu não me transformo em alguma coisa. Eu acredito que foi mais ela optou pelo suicídio, não que o Tinky Wink matou ela, não daria muito tempo. A ordem cronológica do tempo não bate. Se a gente for levar pela lógica, o tempo não bate. É por isso que essa parte da minha teoria, o tempo não bate, ele não é igual. Sabe? Mas continuando, a gente ataca a Po, né? A gente enfrenta ele. A Po tem 3 fases. A forma normal, que é a forma onde ela tá com os olhos estourados, saindo sangue. E ela bate com um soco na gente, mas tacando meio que uns cristais de fogo na gente. Porque o Teletubby que é infectado, ele ganha basicamente poderes mágicos, basicamente. Que são destrutivos. Muito fortes. A gente enfrenta a porra, a gente é atingido por os golpes, então a gente não morre. Mais uma vez eu entro no método do Guardião tá infectado. Ele toma vários golpes da porra, infectada, mas ele não morre imediatamente. Meu amigo, um soco com Teletubbies. Se a gente for jogar os Teletubbies no modo normal, né, se a gente for jogar o modo multiplayer, o nosso personagem, ele toma uma pancada de qualquer Teletubby, basicamente, ele morre, é automático, toma uma pancada, morreu. Agora o Guardião não. Você pode levar em consideração, não, mas ele tava com a motosserra. Não, não tem motosserra. Porque quando ele toma a pancada e ele toma dano, quer dizer que ele não defendeu a pancada. Ou seja, ele tomou a pancada totalmente aberta, totalmente com a guarda baixa, ele tomou a pancada, mas não morreu. Ou seja, ele resiste à pancada, né? Como que eu posso continuar, basicamente? A Po, ela, na hora, ela ataca a gente consegue vencer a primeira fase dela. Se a gente for conseguir resistir, a gente vence a primeira fase. A segunda, a Po, ela cria basicamente, ela aparece uma energia roxa no corpo dela e sai meio que uns braços animalescos de meio que inseto aqui dessa parte aqui dela, do ombro, parte superior aqui do ombro. E também a boca dela, ela cresce, fica meio que uma forma animalesca, sabe, de inseto. Essa forma é mais forte, mas a gente também consegue derrotar. Se a gente chegar na terceira, o corpo dela fica tão mutado que você não consegue mais entender nada. Ela fica com uma forma de perna de aranha, sabe? Alta. Ela fica muito grande. Se a gente vence também essa terceira forma, a gente mata o Nunu. A gente pega a motosserra e acerta o Nunu. Nesse momento, o exército chega. Nessa hora, o Guardião já chega e fala, ó, deu merda aqui, mano, deu merda aqui, ó. O Nunu, ele explica tudo o que aconteceu, ó. O Nunu, ele fez tudo isso. Ele infectou o creme gostoso. O exército não acredita nele. O exército, basicamente, o comandante do exército que chega na hora e fala, como assim, cara? Isso aí é um aspirador, como que um aspirador de pó fez tudo isso? Não tem tempo pra explicar. O exército chama o Guardião e o comandante, e nesse momento é mostrado um exército de Teletubbies brancos infectados. E esse final acaba, que é considerado o final bom. Agora temos o final 2, que é o final ruim. Caso a gente seja morto pela porra. Se a nossa vida baixar completamente, a gente morrer, o Guardião realmente morre. E no momento que ele morre, o exército chega depois de algumas horas e o comandante fala, quem que tirou essa pobre alma? E o final é o mesmo, só que dessa vez o Guardião morreu. Ou seja, eles não têm mais a ajuda do Guardião, eles não têm mais as informações, o final ruim foi esse. Temos agora os 2 últimos finais, que caso a gente aceite ajudar o Nunu. Se a gente ajudar o Nunu, ele vai levar a gente para uma fábrica abandonada, onde basicamente ele começa a explicar sobre o plano de renascer basicamente os Teletubbies. Ele mostra uma piscina gigantesca de creme gostoso infectado. Ele chega no Guardião e fala, ó, cara, é só você pular. Só pula no creme gostoso e você vai ser infectado e você vai fazer parte do novo mundo. Se a gente aceitar,
o guardião vira basicamente um Teletubby infectado, só que aí que tá. O próprio Nunu fala que ele é especial, que ele é muito mais forte. E é verdade, realmente, ele é muito mais forte. Esse é o final, basicamente, renascido. Final, basicamente, novo mundo, basicamente. Final ruim do novo mundo. Na verdade, o final bom do novo mundo, né? Porque agora vamos para o final ruim. Esse final, quando você chega no local do Nunu, você não aceita pular. Você não aceita. Mas é claro que o Nunu é idiota. Ele ia ter alguém para poder proteger ele na área, porque ele imaginava que o guardião poderia muito bem ter feito isso com uma armadilha e tentar empurrar o Nunu em algum local e quebrar ele. Então, a Poa estava no local o tempo inteiro. Quando a gente fala que não, o Nunu fala, ó, eu receio que você não tem opção. Quando a gente se vira de costas pra poder olhar, porque como assim não tem opção? Vai fazer o que? Vai dar uma bica nele? Não tem nem perna. Quando a gente vira, a Poa ela chega e dá uma pancada na gente. A gente cai no caminho gostoso. E as últimas falas do Nunu antes do final acabar é: receio que seja ruim que você perder as pernas na queda, mas ainda será muito útil. E mostra que o guardião, nessa forma, ele tá sem as duas pernas, só que essa forma do guardião é ainda mais forte do que a outra. E eu sei, não faz sentido nenhum, porque ele tá sem as pernas, então não faz sentido ele ser mais forte. Mas tem duas coisas que eu quero entrar no mérito. A primeira coisa, a Po, nessa fase aí que ela acerta a gente, ela tá na forma da segunda fase. Ela não tá na primeira, que a gente enfrenta ela no final. Que a gente aceita, tá ligado? Ela tá na forma segunda, com a forma animalesca. Ou seja, não faria muito sentido. Porque se o creminho gostoso, ele muta a pessoa com o tempo, né? Como eu falei, tá no ar o creminho gostoso. Então ele mutaria, né? A Pô, até ela chegar no local, mutaria ela e faria ela ficar. Por quê? Por que ela só mutou naquela hora? Eu acredito que é por causa da proximidade do creme gostoso. Por a Pô estar muito perto daquela piscina, ela deve ter mutado muito mais rápido. A mutação deve ter sido muito mais rápida. Porque se as nanopartículas já são fortes no ar, quando não tem nada de creme gostoso perto, imagina uma piscina de creme gostoso infectado perto. As nanopartículas vão ser muito mais fortes e fez com que ela fosse infectada. E outra coisa, a forma do guardião. Eu acredito em duas coisas. A primeira, o creme gostoso, por ser um parasita, ele age para poder conseguir fazer com que o hospedeiro fique mais forte. Então, possivelmente, pelo fato dele ter perdido as pernas, quando ele caiu no creme gostoso, a quantidade de creme gostoso que foi no corpo dele, do parasita, foi muito mais forte. O que fez com que, basicamente, ele ficasse muito mais forte do que na forma que ele estava normal, com as pernas. Agora vamos começar a minha teoria. Que essa teoria é a teoria que eu passei muito tempo pensando nela. Vamos começar. A teoria é que, basicamente, o Nunu, ele não é o único vilão da história. Quem joga o jogo, a gente sempre pega o Nunu como vilão principal. Mas não, o Nunu não é o vilão principal. Não chega perto. Porque o tanto de coisa que o Nunu foi feito nesse tempo não faria o menor sentido. Tá ligado? O tempo, a ordem do tempo, não faz sentido. É como se tivesse alguma outra pessoa aumentando as coisas, fazendo outras coisas por cima do próprio papel que o Nuno estava fazendo. Quero dizer, é que o Nuno não estava sozinho nisso. A gente sempre leva em consideração que o Nuno estava sozinho e fez tudo isso. Mas não, ele não fez. Ele não fez tudo isso sozinho. Mas a teoria, o foco da teoria é a questão das cores e do papel do guardião nisso. Você já parou para pensar que o guardião é toda vez chamado por especial pelo Nunu, né? Ele é sempre chamado de especial. E esse tem dois motivos. Primeiro, ele é mais forte. Né? Primeiro, ele é mais forte, mais resistente. Segundo, olha onde ele chegou. Ele conseguiu passar por tudo. Ele derrotou Teletubbies infectados. Ele fugiu. Ele conseguiu sobreviver. Ele fez um monte de coisa. E o principal, que é o que eu quero entrar em mérito. Ele resistiu às nanopartículas do creminho. Isso teria infectado ele. O que eu acredito é que a maioria dos outros Teletubbies,
que foram infectados em outras áreas, eles não comeram creme gostoso. Eles foram infectados pelas nanopartículas. Mas o guardião, levando em consideração o tempo que ele estava exposto até chegar no Nunu, já teria sido infectado, vocês concordam comigo? Mas o guardião não foi. O que eu acredito é que o Nunu, ele já sabia sobre o negócio das cores dos Teletubbies. E ele sabia que a cor branca dos Teletubbies é basicamente... Cada cor, ela tem basicamente uma... Mostra, ela é basicamente uma simbologia de como que o creminho gostoso e o parasita vai funcionar. Cada cor mostra, tipo a forma vermelha. A forma vermelha, pelo que eu ouvi, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi tudo, é basicamente um Teletubby infectado mais animalesco, mais agressivo. E também pede basicamente a identidade. Quando eu falo identidade, quer dizer o corpo fica tão mutado que você não consegue nem... se você olhar pra ele, você não vai perceber se é Apu. Você não vai perceber que é Apu. De tão infectado, de tão mutado que o corpo vai ficar, perde a identidade. O que eu tô querendo dizer é que os Teletubbies brancos, quando são mostrados, eles nunca têm, basicamente, muitas partes infectadas no corpo. Eles nunca têm. Eles só são fortes, mas não têm partes infectadas no corpo deles. Eles não são mutados como os outros. O que eu acredito é que a cor branca dos Teletubbies é basicamente uma harmonização do creminho. É basicamente um hospedeiro perfeito. Né? Não é como os outros. Os outros, eles se desculpam. Não, o guardião não. O guardião, ele foi o único que conseguiu aguentar. Alguma coisa me diz que o guardião estava infectado. No caminho do local, até ele chegar na base, ele foi infectado. Isso é bem óbvio, dá pra perceber, dá pra pensar que ele foi infectado. Porque, ó, quando o creminho gostoso infectado, ele bate no corpo, o que são as coisas? Quais são os efeitos? Agressão, o Teletubby começa a ficar agressivo, começa a ouvir vozes, começa a ter pensamentos de suicídio, começa a ter pensamento de morte, começa a ter pensamento de matar os outros. E o guardião tem todas essas coisas. As opções dele de matar os Teletubbies que estão infectados, as pessoas, o guardião nunca pensaria nisso, porque o guardião, ele é basicamente um dos mais sensíveis, mesmo que não pareça, ele é um dos mais sensíveis. Então ele nunca pensaria, nem por um momento, em matar algum Teletubby que estivesse infectado. Ele teria piedade, ele deixaria o Teletubby ficar lá. Mas não, ele mata a Lala, ele mata a Pooh, sem nem hesitar. Outra coisa, na continuação que a Zeeworks faz, alguns vídeos mostram que o guardião começa a ter alucinações e vozes por causa do que aconteceu. Muita gente leva isso a trauma, mas não, isso não é trauma. Isso é infecção. Sabe? Isso é infecção, como eu falei. Qual que é o nome? Os efeitos colaterais, eles são iguais aos dos Teletubbies infectados. Vozes e pensamentos assassinos. Muita gente leva isso a trauma, porque o guardião viu realmente pode ter sido trauma. Mas o fato de ser infecção é muito... não tem como você cogitar que não seja isso. Você normalmente cogita. Quando você começa a estudar e começa a perceber, você cogita automaticamente. É uma coisa que já vem na cabeça. A minha teoria é de que o Nunu sabia sobre o guardião. Ele sabia. E ele sabia que o guardião ia tentar fazer alguma coisa e ele ia ser infectado. A minha teoria é essa. A minha teoria é de que o guardião, desde o caminho local, ele estava infectado. E que as coisas se influenciam de tudo. E que, é claro, o Nunu não estava sozinho nisso. Alguém ajudou ele. Tudo bem, esse vídeo ficou grande. Não ficou curto. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais curto. Mas, basicamente, é isso minha teoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse aqui é meu primeiro vídeo, tô me esforçando muito, eu pesquisei muito. Eu sei que eu não tenho uma câmera muito boa, é meio difícil de eu fazer, mas eu tô começando. E quem quer, conquista. Quem tem fé, conquista. O que quer. Então, galera, se inscreve no canal, dá like. E, por favor, galera, comenta aí se vocês acreditam nessa minha teoria. E comenta se vocês querem mais vídeo dessa saga de Teletubbies.
Eu posso fazer mais vídeos falando teorias, talvez até mesmo um iceberg de Slendertubbies. Então, valeu galera, falou, tchau, tchau.